Olá, amados, graça e paz, que o Senhor abençoe cada um de vocês poderosamente, suas vidas, suas casas, suas famílias, seus ministérios, em nome de Jesus, e que a sua presença seja constante em você todo o tempo. Pastora Ana Lúcia Petri aqui, do Instituto Único Caminho, para deixar mais uma palavra de Deus para a sua vida e para o seu coração. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para você. Recebe aí em nome de Jesus. Em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 7, diz as seguintes palavras. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu curar a um homem da sua lepra? Pelo que deveis notar, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer o rei: Por que rasgastes tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que ainda há profeta em Israel. Amém? Glória a Deus. Olha só, ainda existe profeta. Você crê? Eu creio do mais profundo do meu coração. Sabe, amados, existem algumas circunstâncias que acontecem nas nossas vidas que vêm para nos dizer que aquilo que Deus falou a nosso respeito não é verdadeiro, sabe? Que a gente não é aquilo que Deus diz que nós somos. Quantas vezes circunstâncias nos fazem esquecer daquilo que Deus tem para nós? Mas pode ter certeza, tudo o que Deus falou a teu respeito vai se cumprir. Nem mesmo uma vírgula foi apagada em nome de Jesus. Ele jamais esquece das suas promessas. Então ainda está de pé tudo o que Deus falou a seu respeito em nome de Jesus. Creia nisso. Receba isso sobre a sua vida. Amém? Segunda Reis, capítulo 5, vai contar a história de Naamã. Sabe, Naamã, ele era um comandante do exército da Síria, ele era um homem condecorado, ele era famoso pelas suas conquistas, pelas suas batalhas, ele era um homem respeitado, tinha tido muitas vitórias em muitas batalhas que ele tinha enfrentado, mas quando nós lemos o texto falando a respeito de Naamã, vai dizer o seguinte, todas as suas condecorações, vírgula, porém leproso. O que mostra para mim o seguinte, que ele vencia muitas batalhas de fora, mas aqui dentro ele tinha batalhas que ele não conseguia vencer, sabe? Dentro de si ele travava uma guerra e aquela batalha, ela era impossível que ele vencesse. Mas lá na Síria tinha uma menina que havia sido levada de Israel ao cativeiro na Síria. E ela dizia, mas se o meu Senhor fosse colocado diante de um homem lá da minha terra, aquele homem ele não é um homem normal, aquele homem ele é profeta do Deus Altíssimo. Com certeza, se ele fosse colocado diante desse homem, o meu Senhor seria curado. E o rei da Síria manda então cartas ao rei de Israel. Mandou uma carta, mandou ouro, prata, presentes, sabe? Ao rei de Israel. E nessa carta dizia, eu estou enviando Naamã até você, a fim de que ele seja curado da lepra. E Naamã vai com a sua comitiva, com os seus presentes, ouro, prata, com tudo aquilo. Mas quando o rei de Israel lê aquela carta, a Bíblia está dizendo que ele rasga as suas vestes. E ele diz, por acaso eu sou Deus para curar, para dar vida ou para matar? Entenda algo, queridos, que lepra era uma doença altamente contagiosa e ela era impossível de se curar, ela não tinha cura. Então ele tinha que resolver um problema que não tinha solução. Ele tinha algo diante dele que humanamente era impossível. Então o rei, ele pensou o quê? O rei da Síria só pode estar querendo levantar guerra contra mim. Ele quer levantar guerra contra Israel, porque a Síria era um inimigo constante de Israel. Então ele pensava, ele quer vir
contra nós e nós vamos perder a guerra, e então como que vai ser? Mas ele se esqueceu, queridos, que ainda que o rei da Síria levantasse guerra contra Israel, era o Deus de Israel quem era poderoso. Deus poderia dar vitória ao seu povo contra o rei da Síria. Ele não percebeu, querido, que a fama do povo de Israel e a fama do rei de Israel tinha chegado ali naquele arraial vizinho. Sabe, ele se esqueceu quem ele era. Circunstâncias fizeram esquecer quem ele era e quem era o seu Deus. Sabe, aquele rei, ele não tinha noção do potencial que existia dentro dele, sabe, dentro do povo que se chama pelo nome do Senhor. E quantas vezes nós nos esquecemos disso? Quantas vezes você se esquece disso? Que o que está em nós é maior do que toda circunstância. O que está em nós é maior do que todos os problemas. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, sabe? E ele nos habilita a chegar aonde jamais chegaríamos. Ele nos habilita a fazer aquilo que jamais faríamos. Ele nos habilita a sermos aquilo que nós jamais seríamos. E o que Deus está nos dizendo é que tudo que chega às nossas mãos, Ele nos habilita para a gente fazer. E eu estou aqui para te lembrar quem você é em Deus. Eu estou aqui para te lembrar quem é o teu Deus. Estou aqui para te lembrar que a tua oração tem poder, que a tua fé pode fazer muito mais além do que você poderia imaginar. Que pelo poder da palavra de Deus, todo sentimento de fracasso, todo sentimento de frustração, todo sentimento de derrota seja quebrado dentro de você agora, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém, aleluia. Sabe, as circunstâncias, elas levaram o rei a imaginar muitas coisas que não eram reais. O rei da Síria apenas queria que o capitão do seu exército fosse curado. Ele não queria levantar guerra contra Israel. Ele não estava indo contra, ele estava pedindo um favor. E ele enviou até presentes e riquezas em troca dessa bênção, em troca desse milagre, vamos dizer assim. Então, querido, isso mostra para mim e para você que não é quando a gente coloca uma roupa de crente, quando a gente faz voz de crente, quando a gente tem postura de crente, né? E eu costumo dizer que tem muita gente que até parece, né? Eu lembro que quando eu era criança, na nossa casa nós usávamos um shampoo anti-caspa chamado Denorex. E a propaganda desse shampoo anti-caspa dizia assim: tem cheiro de remédio, mas não é. Tem cor de remédio, mas não é. Parece remédio, mas não é. É shampoo anti-caspa. Né? Então tem muita gente que você olha e você vê e parece filho de Deus, parece cristão, parece crente, mas não é. Porque não é a nossa cara, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de vestir, né? Não é o culto que determina quem nós somos. O que determina quem nós somos é quando o culto acaba. O que determina quem nós somos é quando a luz se apaga. O que determina quem nós somos é quando a circunstância vem, quando a guerra se levanta. E deixa eu te perguntar, querido, você tem consciência da guerra? Você tem consciência de que nós estamos em guerra? E qual é a tua posição nessa guerra? Você está lá atrás para não ser atingido ou você está à frente da batalha? Sim, à frente da batalha é muito mais fácil você ser atingido, mas é à frente da batalha que você conquista a vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua igreja, sobre a sua nação. Deus te chamou para você se colocar, para você se posicionar à frente, em cima e não embaixo. Em nome de Jesus. Querido, olha só. Esse texto vai dizer também que havia profeta em Israel e que quando Eliseu ouviu falar que o rei de Israel tinha rasgado as suas vestes, ele manda dizer: por que rasgaste as suas vestes? Manda que esse homem venha a mim e então saberá que ainda há profeta em Israel. Veja bem, Eliseu sabia quem ele era. Eliseu sabia quem era o seu Deus. Há uma diferença entre esses dois homens. Você conhece a história. Naamã vem até Eliseu. Eliseu manda alguém para lhe dizer que ele fosse até o Rio Jordão e
mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. Naamã até ficou meio frustrado, até ficou bravo. E disse: eu esperava que ele viesse até mim, que orasse sobre mim, que liberasse uma palavra sobre mim. Por acaso os rios lá da Síria não são mais limpos, não são melhores do que esse Jordão? Porque Jordão, ele tinha suas águas turvas por conta da areia que tinha ali embaixo, né? Mas, queridos, daí alguém diz para ele: olha, se ele te pedisse para fazer alguma coisa difícil, você não faria? Então, o que custa? Como eu costumo dizer, o não você já tem. Vai lá e pede, vai lá e tenta, Tenta mais uma vez, insiste mais uma vez. E aí, Naamã, então, resolve fazer aquilo que o profeta tinha dito. Ele mergulha 7 vezes nas águas do Rio Jordão e sai curado ali. Mas eu não estou aqui para falar com você acerca da cura de Naamã. Eu estou aqui para falar para você a respeito da diferença entre esses 2 homens. Um, por causa de circunstâncias, esquecia quem era e quem era o seu Deus. Mas o outro tinha uma postura firme diante do seu Deus, diante do chamado de Deus e diante daquilo que Deus dizia que ele era. Então, deixa eu te dar um conselho, querido. Você precisa entender, querido, que o Filho de Deus, ele se manifestou no mundo para destruir as obras do diabo. Que o inimigo, ele vem por um caminho contra você e por 7 caminhos ele foge da tua presença. Para de perder tempo, querido, indo a cultos, indo a congressos, indo a seminários. Nada disso é errado, mas para de somente ir e receber palavras, mas não se posicionar. Se posicione, você é uma voz profética. Comece a se posicionar no meio da tua casa, no meio da tua família, lá no teu local de trabalho. Você precisa entender que quando Jesus Cristo de Nazaré subiu ali naquela cruz, ele trouxe de volta a nossa identidade de filho de Deus. O pecado roubou, o diabo roubou, as circunstâncias estavam dizendo que a gente jamais seria aquilo que Deus disse que nós seríamos, mas Jesus veio restituir. Então a palavra de Deus para a sua vida hoje é: ainda existe profeta, ainda existe profeta. Deus chamou você, ele não voltou atrás do seu chamado, aquilo que ele disse a seu respeito ainda está valendo. Então, querido, você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar. Eliseu pergunta: por que você rasgou as suas vestes? Está apavorado por quê? Está medroso por quê? Sabe, está rasgando suas vestes por quê? Manda ele vir até mim, porque ainda existe profeta. A palavra de Deus para a sua vida hoje é: está apavorado por quê? Está desistindo por quê? Está se esquecendo por quê? Ainda existe profeta. Deus ainda está de pé, cada uma das suas promessas sobre a sua vida. Deus não mudou, as suas palavras não mudaram, as suas promessas não mudaram. Ainda está de pé. Ei, você é uma voz profética. Sim, ainda existe profeta, e eu quero ser profeta na sua vida hoje para te dizer que se levanta, vai nessa tua força. O chamado de Deus para sua vida ainda está valendo. Aquilo que ele disse que você seria, você será. Aquilo que ele disse que você faria, você fará. Aquilo que ele disse a seu respeito, ele não revogou. Em nome de Jesus, se posicione, se levante, não haja como o rei de Israel, mas haja como o profeta de Israel. Em nome de Jesus, haja como Eliseu e se posicione e diga: manda que venha até mim, que o inimigo venha até mim, porque ele vai saber que ainda existe profeta. Em nome de Jesus. Pai, o Senhor não tem nos dado espírito de temor, mas de poder, amor e moderação. Senhor, não tem nos dado espírito de medo, mas o verdadeiro amor que vem de Deus lança fora todo o medo. Eu e o meu irmão nos posicionamos nesse dia diante dessa palavra. Nós nos colocamos diante do Senhor para dizer que nós somos aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos, que nós podemos aquilo que a tua palavra diz que nós podemos, que nós faremos tudo que a tua palavra diz que nós faremos. Em nome de Jesus, nós nos levantamos contra toda circunstância, nos levantamos contra todo problema, nos levantamos contra o inimigo que vem para tentar nos destruir, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós nos levantamos e declaramos: ainda existe profeta.
profeta. Aqui estão profetas do Deus Altíssimo se posicionando e crendo na tua palavra, no teu poder. E em nome de Jesus, cremos que essa palavra há de se cumprir nas nossas vidas, para a honra e glória do teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, querido. Recebe essa palavra porque ela é de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Se ela foi relevante para você, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreve e clica no sininho para receber todas as notificações. Curta, comenta, compartilha em todas as suas redes sociais, porque o que pode mudar as nossas vidas, o que pode nos dar força para prosseguirmos diante de todas as circunstâncias, problemas, situações, é a palavra de Deus. Basta uma palavra e os montes podem ser removidos. Basta uma palavra e circunstâncias podem ser transformadas. Recebe essa palavra como de Deus para sua vida. Eu me despeço aqui. Que o Senhor te abençoe. Um beijo no seu coração. E assim que Ele permitir, eu volto para mais um vídeo, para mais uma palavra de Deus para você. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.